A membrana que cerca as células é fundamental para a vida. Temos que segurar o que está dentro da célula dentro e manter o que está fora da célula fora. E é aquela membrana que faz isso. Aqui temos um bom exemplo de secagem. Estamos quase prontos para nos livrar disso. A hidroponia é a capacidade de fazer crescer plantas sem terra. É, como o nome sugere, uma cultura d'água. As raízes se estendem até a água, onde você pode mudar o nível de nutrientes. Você pode acrescentar qualquer coisa e pode acrescentar vários gases à solução para mudar a estrutura das raízes, a taxa de crescimento e o desenvolvimento. Usando a hidroponia, os cientistas podem produzir uma planta madura em apenas 7 dias. Mas isso requer muito cuidado para fornecer a combinação correta de nutrientes. E em sua viagem microscópica até cada célula, esses nutrientes devem cruzar um obstáculo formidável. Entre o maquinário vivo no interior da célula e as condições difíceis do mundo exterior está a membrana de plasma da célula. Por mais importante que seja essa barreira, ela é surpreendentemente flexível. Empurre-a e ela se move. Mexa com força e ela pode se romper e começar a se reagrupar. As moléculas de lipídio da membrana naturalmente se organizam em uma camada dupla, porque suas caudas repelem a água enquanto suas cabeças a atraem. Misture nisso um pouco de colesterol e alguns carboidratos, e você tem a estrutura básica de uma membrana de plasma. Dentro dessas moléculas de lipídio, também encontramos diversas proteínas. Elas têm funções diferentes na célula. Por exemplo, elas recebem sinais do mundo externo ou transportam nutrientes e resíduos. Então, a natureza compõe a membrana com uma combinação ou mosaico de diferentes lipídios, carboidratos e proteínas. E essas moléculas não são estacionárias. Elas se movem constantemente dentro da estrutura, mudando suas posições fluidamente. A sobrevivência de toda a vida repousa sobre este véu de material. Uma membrana frágil com 2 moléculas de espessura. Então, o que precisamos ter naquela membrana são os nossos materiais seletivos para permitir que o transporte ocorra. A membrana da célula mantém a maior parte das coisas de fora, mas permite que o que ela precisa penetre na membrana para que possa ser utilizado. As plantas do Dr. Ritch exigem uma mistura precisa de nutrientes inorgânicos, tais como nitrogênio, potássio e cálcio. Dissolvidos na água, chamamos esses nutrientes de solutos. A natureza criou métodos engenhosos para acompanhar esses solutos através da membrana da célula. A difusão é um processo físico fundamental. E acho que todos estamos a par de que se alguém abrir um vidro de perfume em um lado da sala, você pode cheirá-lo do outro lado depois de algum tempo. As moléculas se movem de uma concentração mais alta para uma concentração menor naturalmente, através de um movimento molecular que ocorre independentemente de nós. A difusão resulta da colisão aleatória de moléculas. É uma busca natural por mais espaço, dando encontrões e empurrões de áreas de alta concentração para áreas de baixa concentração. Assim como essas colisões causam a difusão de perfume ou fumaça em uma sala, elas também podem empurrar nutrientes através da membrana de qualquer célula. Moléculas menores podem se mover diretamente através da membrana enquanto viajam de uma concentração mais alta para uma concentração mais baixa. Mas moléculas maiores e íons não podem passar através da membrana. Felizmente para nós, a célula tem outras maneiras de transportar esses materiais. Por exemplo, algumas proteínas na membrana da célula agem como canais para íons ou moléculas específicas. Esses canais de proteínas não gastam qualquer energia. Eles simplesmente permitem que os materiais naturalmente se difundam do lado com maior concentração de soluto para o lado com menor concentração de soluto.
A direção do fluxo para dentro ou para fora vai ser determinada por essa concentração. De fora para dentro, essa é a difusão passiva, o método de transporte passivo. A célula não exige qualquer energia, a energia é obtida da concentração excessiva do lado de fora. À medida que a difusão traz solutos para dentro da planta, suas concentrações aumentam. Mas as células internas ainda podem exigir mais nutrientes. Entretanto, com a difusão agora trabalhando contra elas, as células precisam brigar para conseguir o que querem, transportando substâncias de uma concentração menor para uma maior. Nesse caso, a célula usa proteínas de transporte que precisam da ajuda de uma molécula de energia. Isso, na verdade, muda a forma das proteínas, fazendo com que elas bombeiem diferentes moléculas e íons através da membrana, desta vez do lado com menos solutos para o lado com mais. A célula é confrontada com concentrações mais altas dentro do que fora, mas ainda quer mais nutrientes. Ela consegue esses nutrientes gastando energia para bombear e botar para dentro esse excedente. Essa realmente é a diferença. Gasta energia para puxar o material para dentro? As células também usam energia para transferir materiais em quantidade, mas dessa vez para formar bolsões membranosos que mantêm seu conteúdo embalado. Em um processo chamado de endocitose, parte da membrana de superfície envolve o material, formando um bolsão que traz o conteúdo para o interior da célula. No processo oposto, chamado exocitose, o bolsão se move através do citoplasma para a membrana, se funde com ela, depois libera seu conteúdo. Assim como as células movimentam os nutrientes para dentro, elas também podem mover materiais excedentes para fora. Por exemplo, uma célula de planta produz muito mais moléculas de oxigênio do que ela precisa. Portanto, as plantas decompõem a água e liberam oxigênio na atmosfera. O estudo da fisiologia das plantas é absolutamente crítico para nós porque a vida na Terra depende das plantas. Sem animais, a vida continuaria. Sem plantas, a vida iria rapidamente acabar. Se não entendermos como as plantas funcionam, como elas produzem o alimento, os gases e como elas renovam o ar, então não entenderemos como manter a vida sob uma variedade de condições. Toda a vida depende das ações extraordinárias da membrana da célula. Assim como as células das plantas produzem uma corrente cruzada de nutrientes e resíduos, as células do nosso corpo importam e exportam os compostos que precisamos para sobreviver. Dessa maneira, a membrana se torna mais do que um escudo. Ela é a guardiã do portão, abrindo e fechando em resposta às necessidades da célula. Não importando se encontramos essa célula em um corpo maior ou em um mar cheio dos menores organismos na Terra.